Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Abraão, como conhecido como nosso pai na fé, ele foi um grande personagem bíblico, considerado e foi reconhecido pela sua fé e obediência a Deus. A jornada de Abraão, ela se inicia basicamente no capítulo 12, quando ainda se chamava Abrão, com 75 anos de idade, amados. Deus dá um direcionamento para Abrão, pediu para que ele saísse da sua parentela, saísse da sua terra e fosse para um lugar que ele não conhecia, ou seja, que Deus iria mostrar. E o interessante, queridos, que Abraão, ele conviveu naquele lugar, mas ele obedeceu à voz de Deus, e a palavra do Senhor vai nos dizer que ele sai, ele deixa a sua terra, deixa a sua parentela, e vai no direcionamento que Deus deu a ele. Demonstrando nesse exato momento, queridos, a sua fé e a sua obediência. E o Senhor mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de muitos. E lhe prometeu que os seus descendentes seriam incontáveis como as estrelas, e que por meio dele seriam abençoadas todas as nações. Mas à frente nós vamos ver que Deus faz mais uma promessa a Abraão, de lhe dar um filho, já na sua velhice. E anos mais tarde, quando Abraão, ele já tem 100 anos, essa promessa, ela se cumpre na vida de Abraão. Nasce então Isaque, o filho da velhice, o filho da promessa, o filho que Abraão tanto esperou, um filho que ele tanto amou. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, queridos, o texto vai nos dizer que tempo depois, quando Isaque já era um garoto, Deus, mais uma vez, faz um teste com Abraão. Aquele filho que o Senhor havia prometido a Abraão, Deus então resolve testar a fé de Abraão, pedindo como sacrifício. Queridos, eu fiquei tentando imaginar o coração de Abraão neste momento. Um homem que esperou por tanto tempo por um filho, por uma promessa. E quando essa promessa se cumpre na vida dele, Deus resolve testar a fé deste homem, pedindo aquilo que, para nós, queridos, é improvável de você obedecer, olhando pela nossa lógica humana. Porque, queridos, quem é pai sabe o amor que a gente tem pelos nossos filhos. Eu me lembro que logo quando eu casei com a Elisama, eu queria muito ter um filho. E eu comecei a orar. E eu comecei a pedir a Deus, comecei a buscar. Eu falei, Senhor, é o meu sonho. E eu comecei. E o Otávio, ele é fruto de oração. Foram 8 anos, amados. Já contei esse testemunho aqui. Foram 8 anos até a vinda de Otávio. E o Senhor, ele usa o seu servo para dizer que o Senhor estaria nos abençoando com um presente. E esse presente foi o Otávio. Amados, quando a Elisama engravidou, a gente não tinha a dimensão do amor que a gente ia ter pelo nosso filho. Mas à medida que os meses vão passando, e quando nasce, o amor só vai aumentando, amados. Hoje Otávio vai fazer 3 anos. Irmãos, Otávio está uma bênção. Tem dias que eu tenho que dar uns cascudos, porque, sabe, tá demais. E aí, sempre eu pergunto para alguém, moço, tá difícil. Aí
As pessoas falam, é a fase, é assim mesmo. Mas, por incrível que pareça, a cada dia que passa, o amor só vai aumentando, né? Às vezes eu saio para trabalhar e conecto, né, na internet e ligo, né, faço uma chamada de vídeo só para me ver ele. E não vejo a hora de chegar em casa para mim, né, poder ver, poder pegar no colo. E quando eu chego em casa, ele pirraça, ele se joga no chão, ele dá calundu, e aí bate um estresse, um nervoso, eu dou uns cascudos. Mas o amor, queridos, é algo que a gente não consegue mensurar. Quem é pai sabe. E eu pude, na verdade, eu olhando para esse texto, eu tentei imaginar o coração daquele homem, o coração de Abraão, quando Deus pede o seu filho, aquele filho que ele tanto amava, como sacrifício. Amados, eu não sei se eu e você, nós teríamos essa atitude de Abraão. Eu não sei se a nossa fé seria suficiente ao ponto de nós entregarmos o nosso próprio filho. Mas Abraão, ele é um exemplo de fé. Ele é um exemplo para todos nós. Um exemplo de um homem que obedeceu à voz do Senhor, que confiou no Senhor. Deus então, ele fala para Abraão, Abraão, sacrifique o seu filho. Me dê aquele filho que você tanto ama. Queridos, nós vamos ver que Abraão, ele não hesitou. Abraão não vacilou na sua fé, queridos. Ele decidiu confiar em Deus. Se levantou pela manhã, carregou o seu burro, dividiu a lenha necessária para a oferenda ou para o holocausto e começou a jornada de 3 dias pelas montanhas até Moriá. Com um ato de fé, com um ato de confiança em Deus, ele resolveu confiar no Senhor. Amados, Abraão, ele teve a sua fé aprovada por Deus. E muitas vezes, amados, é isso que Deus, ele requer de nós. Ele quer o nosso melhor. Ele quer o nosso melhor tempo. Ele quer ser prioridade em nossas vidas. Muitas vezes Deus, ele nos submete a um teste de fé para saber até onde a nossa fé irá, para ver se realmente há algo em nossas vidas que está tomando o lugar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, na verdade Deus não queria Isaac. O que Deus queria era saber até onde ia a fé e a fidelidade de Abraão com Deus. E muitas vezes nós passamos por isso. Muitas vezes nós amamos tanto algo que nós colocamos no lugar de Deus. E Deus, ele se entristece. Amados, temos que entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. A nossa família, na verdade, ela não é nossa. Ela é do Senhor. E quando nós entendemos isso, fica fácil para podermos compreender que só estamos aqui administrando aquilo que é de Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Amados, diante deste texto, temos também outro relato na Bíblia, que foi o contraste desse episódio. No livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 ao 23, há uma narração onde um jovem rico, ele vai até Jesus e ele pergunta para o Senhor: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então o Senhor pergunta para ele:
Você obedece aos mandamentos? Você conhece os mandamentos? Quais mandamentos? E o Senhor Jesus diz: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: bom, isso eu faço desde a minha mocidade. Eu cumpro com esses mandamentos desde a minha mocidade. O que é que me falta? Jesus diz para ele: então, pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres, e siga-me, e terás um tesouro nos céus. Amados, diante daquela palavra do Senhor, aquele jovem, ele se entristeceu, porque o seu coração estava firmado nas suas riquezas, estava firmado nos seus bens. Eu quero dizer algo para os irmãos: não há nenhum problema de nós sermos prósperos, de adquirirmos riquezas. O problema de tudo, amados, é colocarmos o nosso coração nas riquezas, fazendo dele o nosso ídolo, fazendo do dinheiro o nosso ídolo. Aquele jovem se entristeceu e saiu, amados, perdendo a única oportunidade que ele teve de seguir com o Senhor. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: o que esses dois textos ele tem a ver conosco nos dias de hoje? Amados, Deus não mudou. Ele continua requerendo de nós o lugar dele que é devido. Ele quer ser prioridade na minha e na tua vida, porque ele não divide a sua glória com ninguém. No Moriá, um cordeiro foi substituído por Isaac e foi queimado em holocausto. Mas no Calvário, amados, ninguém pôde substituir Jesus, o nosso Cristo, o nosso Redentor. O Cordeiro de Deus, ele morreu em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E tudo isso, amados, foi por amor. Foi por amar a mim e a você. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele morreu, amados, em nosso lugar, para que hoje eu e você, nós pudéssemos desfrutar da vida. E o que ele requer de nós é que nós o buscamos, o adoramos. O evangelho, queridos, genuíno de Cristo, ele é simples, mas não é de qualquer forma. É preciso renúncia, é preciso colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. É preciso abrir mão, muitas vezes, daquilo que nós julgamos ser importantes, para estar buscando ao Senhor, adorando, estando na presença dEle, vivendo o sobrenatural, fazendo o seu querer e a sua vontade. O livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós decidimos andar com Jesus, quando nós decidimos ir ao encontro do Senhor, nós temos que deixar aquilo que impede ou que toma o lugar dele em nossas vidas, amados. Eu não sei qual é o que tem roubado o lugar do Senhor na sua vida, mas você sabe. Você lá no seu íntimo
sabe o que você precisa abrir mão para estar na presença do Senhor, para buscar mais o Senhor, para viver o sobrenatural de Deus. Semana passada nós estávamos falando que Deus, Ele é um rio de águas vivas. E quanto mais nós vamos nos aprofundando nesse rio, nós vamos nos submergindo neste rio, mas nós ficamos totalmente dependentes dele. E é nesse nível, queridos, que nós devemos estar. Porque quando nós estamos no raso, amados, nós podemos ir para a direita ou para a esquerda. Mas quando nós estivermos totalmente ligados nele, totalmente dependentes dele, é ele que vai direcionar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, entre várias lições que nós podemos destacar desses textos que nós lemos aqui nessa noite, eu destaquei pelo menos 2 lições que nós podemos aprender com esses relatos. A primeira é que o temor e a obediência a Deus alicerça a nossa fé, nos fazendo entender que somos totalmente dependentes dele e ao mesmo tempo somos abençoados com tudo aquilo que necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda lição, amados, é que as nossas atitudes, as nossas prioridades e a profundidade de busca e entrega ao Senhor irão definir o nível de intimidade que temos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, muitas vezes nós passamos anos e anos na igreja, servindo a Deus, mas às vezes quando nós olhamos para nós, parece que as coisas continuam da mesma forma. Sabe por que isso, queridos? É porque falta entrega, é porque falta busca. Aquele que busca, encontra. O Senhor, Ele quer um relacionamento íntimo conosco. E quando nós entendermos que esse relacionamento, ele precisa ser diário, nós iremos viver o sobrenatural de Deus. Que nós possamos, amados, a cada dia viver uma vida de entrega e busca ao Senhor, entendendo que Deus, Ele requer o melhor de nós. Então doe o seu melhor, doe o seu melhor tempo, doe ao Senhor a sua melhor adoração. Busque ao Senhor com todas as suas forças. Não deixe para entregar ao Senhor aquilo que sobra, não. Porque Deus, Ele merece o melhor. Ele entregou o seu melhor para nós. Ele entregou o seu Filho, o seu único, o unigênito, para que eu e você, nós pudéssemos hoje estar aqui, o adorando. O que Ele requer de nós, amados, é adoração. Grande Deus. Amados, nada que nós viemos fazer para o Senhor pagará o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nada. Não existe ser humano algum que pode pagar o sacrifício de Cristo. Mas escute algo. Mas a forma que nós vivemos, a forma como nós adoramos ao Senhor e nos relacionamos com Ele, isso mostra a nossa gratidão a Ele. Amados, amém? Nós possamos, amados, ser gratos ao Senhor, vivendo uma vida de entrega
e de busca constante, dia após dia. Amém? Fique com essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo continue falando ao meu e ao teu coração nesta noite. Amém? Que as palmas louvam o Senhor Jesus.